Hoje em dia nós já temos algumas propostas de metaverso. Devido à tecnologia que eu comentei, nem todas trabalham com óculos de realidade virtual, luvas de realidade virtual, mas que já existem histórias próprias que acontecem ali dentro e alguns, inclusive, tendo uma economia que funciona ali dentro. Aqui eu trago 4 exemplos principais de metaversos que já existem. Vou explicar um pouquinho o porquê que eu considero esses 4 exemplos como metaversos, tá? Acho que Fortnite é um dos mais famosos para todos. Então, se você nunca jogou, você provavelmente deve conhecer alguém que jogou, ouviu ou ouviu falar. Por que eu considero o Fortnite um metaverso, né? Foram vários elementos durante a história do jogo que podem colocar ele como um conceito de metaverso. Então, a gente teve a experiência de shows virtuais com Travis Scott, um rapper americano, onde ele fez um show totalmente digital dentro do Fortnite. E a única maneira de você consumir o show, né, de você estar presente e assistir o show, era justamente você ter o jogo e conectar com seu avatar 3D dentro do jogo para consumir aquele conteúdo. Então é algo que só existiu no mundo digital. E as únicas pessoas que poderiam participar são as pessoas que estavam dispostas a entrar nesse metaverso, criar o avatar 3D e estar ali no momento, porque não é algo que ficou gravado, não é algo que você ia poder assistir depois. Obviamente que a gente tem YouTube, você pode consumir isso através de outras pessoas, mas continua-se tendo a ideia de metaverso. Mas não só esse show. Eu gosto muito de Star Wars. Na época que foi lançar a nova trilogia de Star Wars, teve um trailer do filme que foi exclusivo para quem estava dentro do Fortnite em determinado momento e em determinado local do mapa. Ou seja, enquanto a história do jogo acontecia, enquanto as pessoas jogavam, quem quisesse parar e assistir o trailer, tudo bem. Ele não precisava continuar jogando da maneira que o jogo forçaria ele a jogar. Ele poderia parar naquele determinado momento para assistir o trailer, de Star Wars. E não só isso, muitos elementos de outros jogos, ou vamos dizer assim, outros metaversos, acontecem dentro de Fortnite. Você tem muitos personagens e avatares 3D que são relacionados à Marvel, por exemplo, que são exclusivos e estão dentro de Fortnite. E você pode controlar um personagem da Marvel, você pode ser o Homem de Ferro, você pode ser o Thanos. Então, ele traz experiências, né? O Fortnite ele permite trazer essas experiências para dentro do metaverso deles. Acho que o único, aspas, problema que existe nesse metaverso é que ele é um metaverso centralizado. E aí eu coloco um problema por uma opinião minha, tá? A ideia de centralização, quando você conhece um pouco sobre blockchain, e a gente vai falar mais para frente, a ideia de você descentralizar isso se torna mais interessante para todos, inclusive para a empresa que desenvolve o metaverso e para os usuários que consomem o que acontece dentro desse metaverso. Um outro exemplo centralizado é o Roblox. Acho que assim, nem todo mundo joga Roblox, eu pessoalmente não jogo, mas eu conheço porque ele é um jogo que explodiu em público mais infantil pelas suas características, tipo personagens de Lego, né? Como estão aqui na tela. E assim, o Roblox ele já conseguiu trazer uma economia para dentro do metaverso deles, onde tanto a empresa quanto os criadores de conteúdo possam ganhar dinheiro com isso. O Fortnite já não tem muito, assim, eles implementaram uma venda de skins com a cara do personagem ou com a cara do streamer, onde o streamer indica algum item, por exemplo, e ele ganha dinheiro com isso, mas o Roblox ele permite não só a venda de itens, mas também como a construção de novos mundos dentro do mundo do Roblox, né? Então você tem o mundo principal de Roblox, ou o metaverso do Roblox, e eu, Danilo, posso entrar lá e criar o meu próprio jogo dentro do jogo. Então eu estou criando uma experiência, eu estou expandindo o universo do Roblox e eu posso ganhar dinheiro com isso. Mas, novamente, o Roblox, assim como o Fortnite, eles são metaversos centralizados. As empresas são responsáveis por tudo que acontece ali e elas têm a possibilidade, por exemplo, de proibir o meu jogo, né? A minha experiência ali dentro, por algum motivo. É difícil a gente falar quais são as vantagens e desvantagens, porque tem muitas coisas em questão, por exemplo,
legais, né? São leis, coisas jurídicas que podem influenciar no que pode ou o que não pode. E quem criou o metaverso é responsável por dizer o que pode e o que não pode. Então, do lado esquerdo, a gente tem esses dois exemplos, que são metaversos aí centralizados. Já existem, você já pode consumir. Não precisa de um óculos 3D, basta um console ou um computador, você pode consumir. Roblox, inclusive, pelo celular, você já consegue participar desse metaverso. Do lado direito, eu trago dois exemplos que fazem uso de tecnologia blockchain. A gente vai falar dessa tecnologia mais para frente. Que criam-se metaversos de forma descentralizada. O que significa criar metaversos de forma descentralizada, né? Então a empresa cria o metaverso, ela cria esse mundo e permite que os usuários que estão dentro desse mundo construam e façam coisas, muito próximo da ideia do Roblox. A diferença é que ela não é centralizada na empresa. Os usuários que estão ali participando, eles têm direitos, eles têm votos, vamos dizer assim, sobre quais serão os próximos passos do que vai acontecer naquele mundo. Chegaria a ser um pouco próximo aí do nosso mundo real, né? Onde a gente pode votar em quem que a gente quer para controlar aí o nosso país, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, enfim. A gente tem muito mais poder. A gente, como usuário, a gente tem muito mais poder no exemplo de The Sandbox e Decentraland, né? 2 jogos aí que utilizam tecnologia blockchain. Ambos esses jogos possuem uma economia própria. Eles têm tokens, uma espécie de dinheiro virtual, a gente também vai comentar mais para frente. E através desses tokens você pode comprar e vender itens. Inclusive, mais para frente, eu também coloco algumas profissões que você pode ter, que você pode começar a estudar hoje, para trabalhar nesses metaversos descentralizados. Então você não precisa efetivamente ser um jogador, você não precisa efetivamente jogar ou até mesmo gostar do jogo, mas você pode trabalhar dentro de metaversos, principalmente esses descentralizados, criando conteúdo. Se você é, por exemplo, um modelador 3D ou uma modeladora 3D, se você sabe criar histórias, né, storyteller que a gente fala, essas são profissões que você pode ter dentro do metaverso. Né? Você pode ser contratado, por exemplo, por uma marca, sei lá, uma Nike da vida, uma Disney, para criar toda uma experiência dentro do metaverso. Então, acho que vale ficar de olho. Essa é uma briga, por exemplo. O Facebook ele tem uma ideia do metaverso, onde você vai viver e trabalhar e curtir dentro do Facebook. Né? Enquanto Fortnite e Roblox, que são aí plataformas de jogos, The Sandbox e Decentraland também, eles vão um pouco mais além. Você não precisa estar dentro para fazer parte. Você pode criar conteúdos, jogar dentro do mundo e ter o seu conteúdo rentabilizado só por estar ali. Então acho que vale muito ver essa briga, aspas, briga, né? Esse embate, vamos dizer assim, porque é muito novo. A ideia de metaverso, tanto para eles quanto para o Facebook, é muito nova. A gente não sabe. Eu, pelo menos, acredito, como eu falei no começo, a gente não vai ter um único metaverso dominando tudo, como lá no jogador número 1. Não que isso seja impossível, sei lá, daqui 15, 20 anos. Mas hoje eu vejo um embate onde a gente vai ter várias potências, cada um com as suas vantagens e desvantagens, e vai do usuário saber ou querer estar dentro de quantos ele quiser. Então eu gosto muito de The Sandbox. Decentraland tem um outro perfil de característica visual que eu não sou muito fã. Mas, às vezes, a empresa que eu trabalho conseguiu algum projeto para ser feito dentro do Decentraland. Então, eu não abriria mão, por opinião, desses futuros trabalhos que podem aparecer dentro de metaverso, sabe? É sempre bom ficar ligado em todas as possibilidades. Só lembrando aqui, né? Eu quero fazer menções honrosas aqui, acho que só os gamers vão lembrar. São jogos bem antigos. A gente tem o Habbo Hotel. Habbo Hotel era muito antigo. Muito antigo, aí já tem 21 anos, passou da maioridade, 22, né, que a gente acabou de começar o ano, e era um lugar onde você podia construir a sua casinha, né, o seu quarto de hotel, você tinha o seu personagem, você tinha muito social, mas ele veio numa época que a internet não era o que é hoje, talvez por isso hoje ele não tenha tanta força. Ele ainda existem servidores de Habbo se você quiser experimentar. Talvez não sejam servidores oficiais, mas eu diria que foi uma das primeiras experiências em metaverso online
que a gente teve na nossa época. O outro foi Second Life, que é o da direita aqui, de 2003. Acho que enquanto o Habbo, ele foi uma experiência de metaverso, mais no estilo 2D e pixel, que é bem bonito, eu gosto, de verdade. O Second Life foi o primeiro que trouxe essa experiência de metaverso em 3D. E eu digo que o Second Life, ele nasceu fora da época dele. Porque ele já tinha essa ideia, na época, lá em 2003, de que as marcas estivessem dentro do mundo do Second Life, né? Que as marcas estivessem dentro do metaverso do Second Life. Então você poderia estar navegando com seu personagem ali, dentro do metaverso de Second Life, e visitar uma loja da Nike, por exemplo, uma loja da Adidas, um restaurante. Então, eu digo que ele não nasceu no momento certo, porque na época de 2003 a internet não era o que ela é hoje. A gente não tinha banda larga, a gente não tinha processadores, né, de computador rápido, a gente não tinha smartphone. Então ele nasceu muito à frente do que a tecnologia permitia. E no mundo de tecnologia isso é muito normal, tá? Na época da bolha.com, quando a bolsa das empresas.com caiu, existiam muitas empresas que abriam, e inclusive tinha uma, eu não vou recordar o nome agora, que era uma empresa que entregava comida que você comprava pela internet. Era um mercado online. Só que naquela época não tinha GPS, por exemplo, não tinha smartphone, então você não conseguia, o motorista, por exemplo, ele não conseguia saber o caminho, ou ele tinha que saber de cabeça, ou ele tinha que usar aquelas folhas gigantes, aqueles guias de rua. Não tinha a possibilidade da pessoa que faz a compra no mercado separar os itens automaticamente ali no celular e já ir. Então, essa empresa, não lembro o nome agora, ela nasceu à frente do tempo dela. Deu errado. A empresa fechou? Fechou. Mas ela não deu errado porque a ideia era ruim. Ela deu errado porque o timing não foi bom. E eu digo que o Second Life é a mesma coisa. Toda a proposta que o Second Life trouxe lá em 2003, hoje a gente vê em Minecraft, em GTA RP, em Decentraland, em Roblox. Só que não tinha tecnologia suficiente para suprir toda essa ideia.